Bom dia, irmãos. Vamos mais uma vez estudarmos a palavra do Senhor. Escola Bíblica Dominical, estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses. E gostaríamos de pedir aos irmãos que abram suas Bíblias para a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Capítulo 4. Todos abriram? Capítulo 4. Estamos aprendendo a viver contente, né? Nós começamos o estudo da semana passada, do versículo 10 ao versículo 13. E o grande desafio que nós trouxemos para a vida dos irmãos, como também para a minha própria vida, é que eu preciso viver contente, nós precisamos viver contente, e esse é o grande desafio de Deus, né, para nossas vidas, para o viver cristão, ou para o comportamento cristão, porque devemos ver essa questão de viver contente como uma responsabilidade. Lembra que nós estudamos que não é só um desafio de Deus, como uma opção do crente viver contente ou não, mas é mandamento. Nós observamos que a palavra de Deus nos ordena de que devemos viver contente. Mas aí nós nos deparamos com grandes obstáculos, né? Estamos vivenciando dias difíceis e podemos até chegar à seguinte conclusão, que é impossível o homem viver contente como Paulo viveu. Porque nós tratamos a semana passada, gostaria de lembrar aos irmãos, que o viver contente de Paulo não era circunstancial, era como se fosse um estado. Ele não estava desenvolvendo um viver contente, ele não estava crescendo no contentamento. Mas a ideia da palavra aqui é que ele era contente, como um estado. Ele estava estável no seu contentamento. Independente das circunstâncias, seja ela adversa ou não, ok? Ele permanecia contente, independente do que poderia acontecer ao seu redor e mesmo na sua pessoa. Então, gostaria de ler mais uma vez o versículo 10 ao versículo 13. Capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses, versículo 10 ao versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, ou tudo posso naquele que está me fortalecendo. Então, irmãos, desse texto, o aprender contente é o grande desafio de Deus para nossas vidas. Ok? E para iniciarmos esse processo de aprendizado, lembra que nós tratamos a semana passada, são necessários alguns passos. E o primeiro passo é saber o que é contentamento à luz das Escrituras. E nós mostramos aqui que a palavra usada por Paulo aqui significa alguém autossuficiente, mas esse autossuficiente o bastante para viver satisfeito com os recursos que possui, mesmo que sejam limitadíssimos. Ok? Porque é muito bom ou fácil viver contente na abundância, quando temos o suficiente ou mais do que o suficiente. Mas Paulo não. Paulo, ele disse que ele aprendeu a viver contente em todo e qualquer situação, em toda e em qualquer situação. Então,
a ideia da palavra é uma independência de qualquer necessidade de ajuda. Se a ajuda chegasse ou não chegasse, isso não tiraria de Paulo o seu contentamento. Ou seja, esse contentamento ele vai existir independentemente de uma determinada ajuda chegar ou não. Ok? Então, nós também vimos a semana passada que a palavra é sinônimo de satisfação. Essa palavra era sinônimo de satisfação. Aquele que está contente, ele está satisfeito. Ok? E alguém satisfeito é alguém feliz. Ok? Se tem uma pessoa, por exemplo, pode ter muitas coisas, mas ela pode viver infeliz porque ela está descontente com o que tem. E outra pessoa pode não ter muito recurso, mas ela pode estar satisfeita com o pouco recurso que tem. Então, qual dessas pessoas são realmente felizes? Então, feliz, eu creio que é aquela que está satisfeita. Esse é o que nós podemos aprender das Escrituras. O segundo passo que nós tratamos a semana passada é que devemos entender em que consiste o verdadeiro contentamento. Estou revisando, porque talvez a pessoa não teve acesso ao primeiro vídeo, então vai ter o acesso aqui nesse segundo vídeo, né, sobre o assunto. Então, por isso a gente está revisando esses dois passos. Então, tratamos a semana passada que o contentamento ou a satisfação é uma virtude altamente valorizada e buscada pela maioria dos seres humanos. Na verdade, ou pelo menos, eu acredito, por todos os seres humanos. Quem não quer viver contente? Ou quem não quer estar satisfeito? Então, eu creio que todos nós temos esses anseios, né, de contentamento. Na verdade, de vivermos uma vida de contentamento, de satisfação. Então, é o que nós podemos observar na maioria dos seres humanos. Mas uma pergunta nos vem à mente. Por que as pessoas elas não são contentes? Ou pelo menos elas não vivem contentes? E aí nós tratamos a semana passada. Porque esse contentamento, ele só pode ser desfrutado por meio de um relacionamento correto com Deus. Certo? Em uma confiança inabalável em sua soberania, em seu amor e em sua providência. Enquanto o homem não chegar a esse nível de maturidade, de ter essa confiança inabalável no Senhor, uma confiança inabalável no seu amor e na sua providência. Então, esse contentamento de Paulo era resultado exatamente disso. Ele confiou sua vida completamente aos cuidados do Senhor. E ele sabia que, independentemente das circunstâncias, Deus estaria provendo o suficiente para que ele pudesse se manter enquanto estivesse cumprindo o papel pelo qual o Senhor o designou para cumprir, que era levar a mensagem de salvação até os confins da terra. Então ele acreditava que em cada circunstância difícil da vida ou adversa da vida, ele entendia que Deus tinha um propósito soberano com aquilo. E ele confiou completamente sua vida aos cuidados do Senhor. Tratamos também, meus amados irmãos, que essa satisfação ou esse contentamento não pode ser desfrutado mediante as vias que os homens teimam em querer encontrá-lo. Não é verdade? As pessoas querem o contentamento nos bens, nas posses, no poder, no prestígio, no status, nos relacionamentos bem-sucedidos, não é verdade? Ou pelo menos nos relacionamentos selecionados. Então eu quero acreditar que se eu tivesse um relacionamento ou uma amizade com determinada pessoa, eu estaria contente, certo? Muitas vezes as pessoas buscam um emprego, ou próprio numa saúde perfeita, ou numa família perfeita. E nós entendemos, meus amados irmãos, que isso é impossível. Por essas vias, o contentamento é inatingível. Por essas vias, o contentamento ele é inatingível. Então, o homem vai viver frustrado, murmurando, reclamando de tudo e de todos, porque ele quer atingir o contentamento por essas vias que a palavra de Deus diz que o homem não pode atingir. E nós temos observado isso, citamos até exemplos a semana passada de pessoas, né,
que estavam insatisfeitos, riquíssimas, estavam insatisfeitos com o que possuíam e querendo, né, ser o homem mais rico do mundo, e depois caiu numa situação muito difícil, né? E hoje ainda continua nessa situação difícil. Então, meus queridos amados irmãos, o próprio Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele manda Timóteo ter cuidado, né, se afastar de pessoas ou mesmo de coisas que pode trazer ruína e perdição para a sua própria vida. Paulo exorta Timóteo a ter muito cuidado de um viver descontente com Deus, porque isso é murmuração contra Deus e isso consiste também em avareza. Então, é contrastante, né, o que o mundo vê como vias para o contentamento e aquilo que a Bíblia diz como única via de um verdadeiro contentamento é estar sintonizado com Deus, é estar afinado com Deus, um relacionamento correto com Deus. Você quer viver contente? Eu também quero viver contente. Todos nós queremos viver contente. Agora, uma pergunta: como está o nosso relacionamento com Deus? Como está o nosso relacionamento com Deus? E muitas vezes nós queremos as bênçãos de Deus. Desculpe aí, a folha passou muito rápido e por cima da tela. Mas queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos compromisso com Deus. Essa é a grande realidade na maioria daqueles que se dizem cristãos. Eles se dizem cristãos, mas não querem compromisso com o seu Cristo. Querem uma palavra, mas não querem a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é selecionada. Então eu só busco textos que me interessam, melhor dizendo. Então isso, meus amados irmãos, não consiste em um relacionamento correto com Deus. Então o terceiro passo para aprender a viver contente é observar um grande exemplo de contentamento bíblico. Eu gostaria de chamar a sua atenção para a vida, o comportamento daquele que disse que aprendeu a viver contente. Então, Paulo, ele aprendeu a viver contente pela experiência, ele aprendeu a viver contente na prática, ok? É tanto que ele usa a palavra aqui, aprendi, e a palavra aqui denota um aprendizado por meio de experiências vividas. Deixa eu dar um exemplo, porque quando Paulo ele usa uma palavra, quando ele escreve pelo menos aos Gálatas, ele diz: porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, eu não sei, eu não sou profundo, né, no estudo das línguas originais, mas ele usa palavras diferentes aqui em Filipenses e em Gálatas. E dando uma analisada assim por cima, eu pude observar que quando Paulo ele recebia o conhecimento teológico do Senhor, ele usa uma palavra que é de onde se originou a palavra didática. Então ele aprendeu, ele adquiriu o conhecimento teológico. Essa palavra está mais ligada aqui, essa palavra que Paulo usou aqui em Filipenses, está mais ligado à experiência. Essa palavra também foi usada, por exemplo, quando Mateus ele escreve as palavras de Jesus, ele diz o seguinte, né, Jesus falando para os religiosos da época, ele diz o seguinte: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então, Jesus está apelando para que eles aprendessem a parábola da figueira baseado numa experiência daquela época. Aquelas pessoas, eles entendiam muito bem que quando os ramos se renovavam e as folhas brotavam da figueira, então estava próximo o verão. Então Jesus está tentando encorajar aquelas pessoas que eles deveriam conhecer os aspectos do tempo. E Jesus apela que eles aprendam pela experiência que já possuíam a parábola da figueira. Agora, outra coisa aqui, meus queridos e amados irmãos, ainda estudando esse terceiro passo, que devemos observar um grande exemplo de contentamento bíblico, que é
o apóstolo Paulo, ele disse que ele aprendeu a viver contente, ele disse, aprendi, e ele não era um aprendizado mais contínuo, porque ele já aprendeu, isso tratava mais de um estado de contentamento, ele estava vivendo um contentamento, ele aprendeu a viver um contentamento que, independente das circunstâncias, sejam elas boas ou más, sejam elas de farturas ou não, isso não abalaria de maneira nenhuma o contentamento dele. E nós podemos, irmãos, chegar à seguinte conclusão: como cristão, nós atingimos esse estágio de contentamento. Esse estado de contentamento já pode ser visto em nossas vidas. Confiamos plenamente na soberania de Deus, na provisão de Deus para nossas vidas. Nós cremos que Jesus disse que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós entendemos que Deus tem dito que jamais há de desamparar aqueles que são seus. Nós entendemos que Jesus tem dito que Ele há de suprir cada uma de nossas necessidades em Cristo Jesus. Então, queridos e amados irmãos, precisamos aprender a viver contente. E eu gostaria de tratar aqui algumas qualidades que podem ser vistas na vida daquele que aprendeu a viver contente, observando o exemplo de Paulo. Primeiro está no versículo 10. Olha o que Paulo diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Meus queridos e amados irmãos, dependência completa de Deus, do Deus de toda providência. Nós podemos observar aqui nesse versículo 10. A grande alegria de Paulo era no Senhor. Ele diz, alegrei-me grandemente ou sobremaneira no Senhor. Paulo externa a sua grande alegria, não porque recebeu uma oferta, mas no Deus que manifestou a sua bondade para com ele por meio dos filipenses. É por isso que ele diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor. Ele sabia que aquele donativo que chegou para ele vinha de Deus. Deus usou apenas instrumentos. E os instrumentos aqui foram exatamente os de Filipos, ou os filipenses. Paulo sabia que Deus era o verdadeiro provedor de suas necessidades. Por isso, a alegria dele. Paulo sabia que essas disposições que estavam presentes no coração, nos corações daqueles irmãos ali de Filipe, era exatamente Deus que estava colocando dentro dos seus corações. Foi Deus que fez isso. Me veio à memória quando eu estava estudando um texto, aquele exemplo, né, do rei Davi, quando ele desejou construir o templo e não foi, por exemplo, autorizado que ele fizesse isso, mas o seu filho, mas ele preparou todos os recursos para a construção. E ele desafiou o povo daquela época a trazer ofertas para que aquela construção pudesse ser concretizada. Ele não só fez doações de muitas coisas que ele possuía, como também desafiou o povo. E o povo trouxeram. E depois ele reconhece, ele agradece a Deus, ele diz, olha, quem somos nós para que pudéssemos fazer isso? Se eu não viesse da parte do Senhor. E ele ora que Deus coloque sempre no coração, ou nunca deixe de estar presente no coração daqueles irmãos, essas disposições. Porque ele entendeu que ele não era nada, nem aquele povo, eles poderiam fazer qualquer coisa se Deus não mandasse do céu o suprimento para que eles pudessem fazer. Então, a alegria de Paulo aqui, Paulo aprendeu a viver contente pela experiência. Ele era alguém dependente completamente de Deus. Agora, interessante que no versículo 10, ele diz assim, olha, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade.
A ideia dessa palavra renovar é como um broto, né? Um novo broto que nasce. Ou seja, o povo, eles renovaram, o povo, eles tinham o coração voltado, né? Para poder assim ajudar a contribuir com o avanço do Evangelho. E ele sabia da importância de suprir as necessidades daquele que estava na linha de frente, levando a mensagem de salvação aos perdidos naquele contexto. Que maravilha, meus amados irmãos. E eles tinham esse desejo. Faltava oportunidade, eu não sei, faltava alguém talvez que pudesse chegar até lá. De Filipe para Roma era uma grande distância, em uma época que não tinha tantos recursos, né? Que não tinha tantos meios de transporte. Muitas vezes tinha que se caminhar muito, ou pelo menos no animal, e no caso, ou ir de navio até determinado lugar, e depois teria que caminhar, ou ir do lombo de algum animal. Não era fácil, mas Epafrodito, um membro daquela igreja, se dispôs a fazer isso. Então, aquela oportunidade tão desejada deles, eles já tinham feito isso antes, mas agora eles estavam querendo fazer novamente. Então, uma igreja que estava afinado com Deus, afinado com o propósito para o qual Deus os havia chamado, né? Que era para levar a mensagem de salvação. Eles não estavam em Roma, mas havia um representante deles ali em Roma, exatamente o apóstolo Paulo. Então, meus queridos amados irmãos, essa é a primeira qualidade vista na vida daquele que aprendeu a viver contente. Então, a primeira qualidade é essa, é uma dependência completa de Deus. Paulo era completamente dependente de Deus. Outra qualidade de quem aprendeu a viver contente é saber estar satisfeito com o que está possuindo. Olha o versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, meus amados irmãos, lembra? Alguém disse certa vez, e são puras verdades, alguém disse, quem tem Deus tem tudo, quem não tem Deus não tem nada. Outra pessoa diz, é melhor um pouco com Deus do que o muito sem Deus. E são verdades puras. Okay? Esse segundo provérbio popular está baseado também em provérbios, né? Não nessas palavras, mas em outras palavras, mas tem tudo a ver com essa declaração. Então, a fé de Paulo não permitia o descontentamento. A fé de Paulo não permitia o descontentamento. Ele estava satisfeito com Cristo e ele estava satisfeito em Cristo. Se você observa capítulo 3, aqui versículo 7, olha a declaração dele. Ele diz, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Interessante aqui. Ele tinha dentro da antiga religiosidade dele status, ele tinha poder, ele tinha recursos, mas ele disse, olha, tudo isso ficou para trás, tudo isso eu considerei como refúgio, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Então, o contentamento dele, uma das qualidades, né, de alguém que aprendeu a viver contente, era exatamente isso, é estar satisfeito em Cristo. E estando satisfeito em Cristo e com Cristo, ele vai estar exatamente satisfeito com o que está possuindo. Porque ele vai entender que Deus que o chamou, ele há de suprir em Cristo Jesus cada necessidade dele. Meus queridos e amados irmãos, é interessante entendermos isso. Paulo era um homem feliz. E o salmista, ele diz também, o Senhor, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Feliz o homem que em ti confia. Então, Paulo confiava plenamente no Senhor. Paulo sabia em quem estava crendo. Paulo sabia em quem havia crido. Então, isso fazia toda a diferença. Então, ele estava satisfeito com Cristo e em Cristo.
Então, as circunstâncias, por mais adversas que pudessem ser, não tirava dele esse contentamento, porque não poderiam tirar eles de Cristo. Se ele considerou tudo como perda, ele tinha todos os privilégios dentro da antiga religiosidade dele. E tudo isso ele deixou para trás, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Por causa de Cristo. Por causa da ressurreição. Ele diz aí no capítulo 3 aqui de Filipenses. Então ele tinha tudo. Então o contentamento dele não estava dependendo das circunstâncias. Do suprimento ou não. Isso não afetaria. Porque isso já era um estado de contentamento em sua vida. O salmista ou Provérbios, o sábio em Provérbios diz: feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. Feliz o homem. Paulo era feliz. Ele adquiriu o conhecimento. Ele diz que tudo considerou como um refúgio por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. E Paulo, ele chama Cristo de sabedoria de Deus. Então ele tinha a sabedoria de Deus na sua vida. Paulo tinha a eternidade no seu coração. Capítulo 3 aqui, versículo 20 e 21, Paulo diz: pois a nossa pátria está nos céus. Paulo sabia que o seu tempo aqui na terra era transitório. Ele sabia que em qualquer lugar onde ele pudesse chegar, ele encontraria cadeias e tribulações. A igreja de Filipe foi testemunha ocular, pelo menos alguns que iniciaram aquela igreja, de que mesmo preso na cidade de Filipe, certa ocasião, em vez de ele e Silas estarem murmurando, se queixando, eles estavam cantando louvores a Deus. E nós conhecemos a história em que culminou isso, um grande terremoto, e depois o carcereiro perguntando a Paulo o que faria para herdar a salvação. E Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Então, Paulo chama Cristo de sabedoria de Deus. Paulo tinha a eternidade no seu coração. Por isso, meus amados irmãos, é fundamental. Nós estamos estudando Jeremias e o povo estava ali em cativeiro. E naquele contexto que nós estudamos essa semana, em que Deus estava tratando sobre o juízo sobre a Babilônia, ele diz algo interessante para o seu povo que está na Babilônia. Ele diz: lembrai-vos do Senhor e suba a Jerusalém a vossa mente. Lembrai-vos do Senhor e suba a Jerusalém a nossa mente. Constantemente precisamos estar lembrando do Senhor. E essa pátria celestial que nos aguarda possa estar constantemente em nossas mentes. Isso fará diferença. Isso faz a diferença. Fez na vida de Paulo e faz nas nossas vidas. Ah, pastor, porque o senhor não conhece a minha dificuldade. O senhor não conhece o meu problema. Olha a situação que nós estamos vivendo. Olha as dificuldades que nós estamos passando ou enfrentando. Você ignora as dificuldades de Cristo? Enquanto existiu no corpo, no seu ministério terreno, ele continua com o corpo, mas agora glorificado, é claro. Você lembra de Paulo? Ou você acha que naquele contexto de Paulo, as dificuldades eram menores do que as que nós estamos enfrentando hoje? Você acha que Paulo não tinha problema de saúde? Quando ele escreve a carta aos Gálatas, ele tinha um problema. Você acha que Paulo não tinha um espinho na carne? Ele escreveu aos Coríntios, ele falando sobre um espinho na carne, que ele orou 3 vezes e o Senhor não removeu. Disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, você precisa conviver com esse espinho. Porque esse espinho é uma bênção na sua vida. Para lhe ajudar a não se soberbecer. Paulo descansava no Senhor. Ele sabia que cada situação difícil, Deus tinha um propósito para a vida dele. Através daquilo. Então, meus queridos e amados irmãos,
O contentamento de Paulo indicava uma independência de circunstâncias externas para tal. Ele tinha uma força interior arraigada na confiança em um Deus todo-poderoso que faz com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É tanto que ele diz aqui, olha, versículo 11, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Independente da situação, eu vou estar contente porque eu já aprendi. Outra qualidade que pode ser vista, meus amados irmãos, na vida daquele que aprendeu a viver contente, é ter alegria e paz interior, independentemente das circunstâncias. Versículo 12, olha o que ele diz. Tanto sei, ele aprendeu, ele sabia. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Então, ele aprendeu pelas experiências vividas. Ele diz tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Paulo tinha alegria e paz interior, independentemente das circunstâncias. São exatamente as circunstâncias difíceis, né, irmãos, da vida, que nos tira de nós o contentamento. Às vezes estamos tão contentes, de repente vem uma situação difícil, o contentamento se vai. E aí nós nos tornamos pessoas, podemos dizer assim, amargas, descontentes, murmuradoras ou algo parecido. Então, as situações difíceis tiram a nossa alegria e sequestram a nossa paz. Talvez estamos em paz, de repente vem uma situação e a nossa paz se vai. Na vida de Paulo isso não aconteceria mais, porque ele já havia aprendido pelas circunstâncias a viver assim, a lidar com essas dificuldades. Muitas vezes a abundância ou a escassez vem para provar a nossa fé e o nosso amor para com Deus. Sabia disso? E alguém disse, e é verdade, que somos mais provados na fartura do que na escassez. Muitas vezes na escassez nós nos quebrantamos diante de Deus. Na fartura somos fadados a nos esquecer de Deus. Vocês sabem, nós sabemos do que eu estou tratando aqui nessa manhã. Muitas vezes a abundância vem não só para nos fartar, mas para também que possamos vir a ajudar aquele que está necessitado. Muitas vezes a abundância chega, quando Paulo está falando aqui, abundância é ter mais do que precisa. E às vezes fechamos o coração de ajudar o necessitado. Às vezes nem discernimos. Será que Deus está nos dando isso aqui a mais? Será que não é porque Ele quer nos usar para abençoar vidas? Assim como a igreja de Filipe estava sendo usada por Deus para ajudar esse grande homem de Deus chamado Paulo. Também do mesmo jeito é a escassez. Ela pode também, ela nos leva, nos quebranta diante de Deus, mas dependendo da extensão dela, podemos nos queixar. Mas com Paulo isso não aconteceria mais. Porque independente das circunstâncias, ele sabia que Deus é soberano sobre sua vida. E ele sabia que Deus haveria de sustentá-lo em todas as ocasiões que ele pudesse viver, certo? Desde o dia que ele entregou sua vida a Jesus Cristo. Então, meus queridos e amados irmãos, é preciso a gente entender isso. Ok? Então, independente das circunstâncias, Paulo diz, olha, eu sei, eu aprendi, eu tenho experiência, tanto de ser humilhado como também ser honrado. E muitas vezes, meus amados irmãos, os elogios são mais perigosos do que as críticas.
para nosso ego, para o nosso coração. Então, precisamos aprender a lidar com essas coisas. Se vem um elogio, repassa para Deus, porque nada somos. Nada também podemos sem que o Senhor possa nos ajudar. Não é verdade? Então precisamos estar atentos a isso. E por último, outra qualidade na vida daquele que aprendeu contente é que ele confia plenamente naquele que dá suporte a ele para enfrentar com equilíbrio os momentos bons e os momentos adversos da vida. Paulo era um homem moderado. Aí ele diz aqui no versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. A ideia aqui é, tudo estou podendo naquele que está me fortalecendo. O fortalecimento de Deus era contínuo na vida do apóstolo Paulo. Paulo tinha forças para suportar todas as coisas, incluindo a escassez ou a prosperidade material. Deus é quem coloca forças no crente para viver satisfeito em toda e qualquer situação. É Deus que faz isso. Por isso a importância de ter um relacionamento afinado com Deus. Ter um relacionamento correto com Deus. É preciso uma confiança inabalável em Deus, em saber quem Deus é. Isso vai fazer diferença. Paulo chegou a esse nível de conhecimento. Ele não conhecia completamente a Deus, mas na medida que Deus se revelou para ele, ele assimilou esse conhecimento. E muitas vezes nós, como crentes, como podemos receber forças do Senhor, se somos tão negligentes para com os recursos que o Senhor tem nos dado. Nós olhamos para a palavra muito pouco. E quando olhamos para a palavra, decidimos o que queremos obedecer. Você já imaginou se Deus nos tratasse como nós tratamos Ele? Como o nosso Deus é maravilhoso. E por isso que nós vivemos ainda grandes dificuldades, falta de contentamento, certo? Insatisfeitos. Porque ainda não aprendemos de fato quem é Deus. Ainda não confiamos plenamente as nossas vidas aos seus cuidados. Por isso, quando chega uma dificuldade, a gente se desmorona. Quando buscamos recursos em várias fontes no contexto humano, e quando essas coisas não chegam como nós desejamos, então vem o desmoronamento. A prova é, meus amados irmãos, que às vezes nós diante de uma dificuldade, não queremos ler a Bíblia, não queremos orar, não queremos ir à igreja. Por que isso? Isso só revela que temos um relacionamento manco, deficiente com Deus. Precisamos aprender, irmãos, a viver contente. Deus é quem coloca forças no crente para viver satisfeito em toda e qualquer situação. Era o poder de Cristo operando na vida de Paulo que lhe dava o contentamento. Então aqui nós podemos observar o segredo do contentamento constante. Tudo Paulo podia aguentar por causa da comunhão fortalecedora com Jesus. Isso é graça de Deus na sua vida. Mais uma vez, porque muitos de nós não podemos viver em um constante contentamento, ou em constante contentamento. E às vezes perguntamos, mas pode perguntar, mas pastor, mas eu sou um crente, olha, mas eu não tenho esse contentamento. Eu estou feliz quando as coisas estão boas, mas quando as coisas não são como eu penso, ou como eu queria, eu desmorono. Por que isso? Outra pergunta, como está o seu relacionamento com Cristo? Como está o meu relacionamento com Cristo? Como está a nossa vida devocional? Temos exercitado a piedade? Paulo exorta Timóteo a exercitar a piedade, porque ele diz, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento.
Temos de fato exercitado a nossa fé inabalável naquilo que Deus é e naquilo que Deus diz. Porque desmoronamos diante de uma dificuldade se Ele diz que estará conosco todos os dias. Porque nossa fé é muito deficiente. Porque nosso relacionamento com Deus ainda está deficiente. Meus amados irmãos, isso desafia a minha vida e eu gosto de desafiar a sua vida, que precisamos aprender a viver contente. Tudo começa com Deus. Paulo diz, tudo posso. Tudo posso. Eu posso viver na abundância, eu posso viver na escassez. Eu posso experimentar humilhação ou honradez. Nada disso me afeta, porque eu recebo de Deus forças para conviver com essas coisas de uma maneira contente, porque esse Deus me fortalece. Tudo estou podendo naquele que está me fortalecendo. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele diz no versículo 10, olha aí, 6:10. Efésios 6:10. Estamos terminando. Olha o capítulo 6, versículo 10. Paulo diz assim: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Sede fortalecido. Agora, é interessante que no versículo 11, ele começa a dizer que ele diz sede fortalecido, mas ele dá os recursos para buscarmos esse fortalecimento. Ele diz revestir-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas é contra as forças espirituais do mal. Buscar o fortalecimento é uma necessidade como cristão. Porque o que Satanás quer é deixar você de quatro, é lhe humilhar, é ver você murmurando, se queixando, descontente com Deus, para estar acusando você diante de Deus. Está aí, olha, salvaste, enviaste teu filho, tem prometido para ele que está com ele, tem abençoado a vida dele, e olha o que ele está fazendo, murmurando da tua face. É isso que ele quer. Precisamos, meus amados irmãos, aprender a viver contente. O salmista diz, o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Isso partiu do coração do salmista. O Senhor é a minha força. Salmo 28, versículo 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Agora olha o que ele diz. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Nele fui socorrido. Onde estávamos, meus queridos e amados irmãos, antes de crermos em Jesus? Estávamos perdidos. Estávamos condenados. Estávamos escravizados pelo pecado. E o Senhor nos socorreu. Lembra que Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É isso que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas. Lembra, meus queridos amados irmãos de Romanos, em que Paulo escrevendo aos Romanos, ele disse, Deus não negou o seu próprio Filho. O que ele negará de nós? É como se ele dissesse, se ele não negou o presente, ele vai negar a embalagem? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Olha aí, meus queridos amados irmãos, o segredo do contentamento. Você está satisfeito com Cristo? Você está satisfeito em Cristo? Temos buscado o fortalecimento. Paulo diz, tudo posso naquele que me está fortalecendo. Agora, Paulo também buscava os recursos do fortalecimento.
Ele buscava o Senhor na oração, ele buscava o conhecimento de Deus mediante a palavra escrita. Por isso o contentamento. Quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, ele diz: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Fui libertado da boca do leão. Mas Paulo sabia que naquele contexto ele estava prestes a enfrentar o martírio. Ele sabia que a sentença já estava chegando sobre sua vida. Ele sabia disso, mas mesmo assim ele diz: olha, o Senhor me assistiu. Talvez em um momento como aquele que Paulo estava enfrentando ali, pensássemos de que o Senhor nos abandonou. Não era assim que muitas vezes acontece? Pastor, está difícil, o Senhor parece que não me ama, o Senhor não gosta de mim. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o meu relacionamento com Deus? O relacionamento com Deus é tão afinado que Paulo diz: olha, o Senhor me assistiu em tudo e me deu forças, inclusive para enfrentar o martírio. Agora, onde estava a mente e o coração de Paulo? Na eternidade. Ele disse: olha, eu fiz minha parte aqui, mas a coroa da justiça me está guardada. Ele disse: eu fui libertado da boca do leão. O Senhor libertou ele da boca do leão. E agora o martírio era só uma passagem para estar em uma comunhão eterna com o Senhor, na presença dele. Meus queridos irmãos, precisamos estar crendo que somente, tão somente em Deus, esse contentamento pode ser encontrado. Agora, para isso, precisamos aprender de Jesus e confiar em sua palavra. Qual a frequência? Com que frequência você está lendo as Escrituras? Às vezes chega um momento como esse, nós estamos aqui pregando, eu estou com a Bíblia aberta. Você está com a sua Bíblia aberta onde você está? Está lendo a palavra? Quanto tempo você está gastando na oração? Será que todas essas circunstâncias difíceis que nós estamos vivenciando no presente, ameaças de morte por todos os lados, será que isso não está sendo suficiente para mover nossos corações, para buscar em Deus a força para o contentamento em circunstância tão adversa, ou em circunstâncias tão adversas? Meus queridos amados irmãos, o fortalecimento para viver o contentamento vem por meio da palavra e oração. Se nós não lemos a Bíblia, se nós não dispomos os nossos corações para ouvir a voz do Senhor por meio de sua palavra, por meio da pregação, se negligenciamos a oração, porque a oração é vital e a Bíblia é suficiente para nossas vidas. Ou você não crê na suficiência das Escrituras e na vitalidade da oração? A oração é vital, é essencial. Precisamos, irmãos, aprender a viver contente em toda e qualquer situação. E nós vemos aqui o primeiro passo, o que significa contentamento. O segundo passo é em que consiste o contentamento. E nós vimos que consiste em um relacionamento correto com Deus, é uma confiança inabalável em Deus, na sua palavra, no seu amor, na sua providência, e não nas coisas transitórias, e não no dinheiro, no status, nas posses, nos relacionamentos, e não numa saúde perfeita, porque nenhum de nós vamos ter. Por essas vias, o contentamento é inatingível. E o terceiro passo é observar um exemplo daquele que aprendeu a viver contente. E nós tratamos aqui de qualidades na vida de Paulo. Alguém que dependeu completamente do Senhor. Alguém que confiava plenamente naquele que lhe dava suporte para suportar todas as dificuldades que ele viveria enquanto existisse naquele corpo físico. Hoje Paulo está na glória.
aguardando a ressurreição. Mas ele partiu consciente que ele fez a sua parte. Precisamos aprender a viver contente, em toda e em qualquer situação. Deus abençoe a minha vida e a sua vida. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, louvamos ao Senhor por tua palavra. Continua abençoando nossas vidas, Senhor, ajudando-nos a confiar plenamente no Senhor. Entender que não há, Senhor, segredo para o contentamento, porque o Senhor já tem dito na sua palavra o que devemos fazer para que esse estado de contentamento se instale em nossas vidas. É buscar o conhecimento, é estar em um relacionamento correto com o Senhor. Como o Senhor disse a Josué, Josué tinha um desafio, mas o Senhor disse que estaria com ele, mas ele teria que ler o livro na escritura da época, de uma maneira diária, para que assim pudesse ser fortalecido, andando de acordo com a palavra escrita. Porque o Senhor hoje está presente nas escrituras. Teu poder opera por meio dela. A oração nos ajuda a adentrarmos na tua presença e buscarmos do Senhor a sabedoria, a estabilidade espiritual, o equilíbrio, que a ansiedade seja afastada de nossas vidas, para que sejamos homens e mulheres satisfeitos com Cristo e em Cristo. Ajuda-nos, Pai. Fortalece, continua fortalecendo nossos corações. Continua nos ensinando. Precisamos aprender do Senhor continuamente. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.